Oi, gente! E aí? Como que vocês têm passado? Seguindo aqui o nosso bate-papo, né? Esse mês acabou que a gente falou bastante sobre saúde mental, nada programado, na verdade eu até repensei alguns assuntos, né? Já que a gente tá vivendo esse momento um pouquinho atípico nessa pandemia e como que isso tem mexido, né? Com a nossa saúde mental, os nossos medos, as nossas ansiedades. Então, hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre isso e hoje eu vou voltar um pouquinho o tema para esse ganho secundário, né, da ansiedade, que muitas vezes ele é até inconsciente, né, mas ele tá ali embutido. Se você é novo por aqui, faça sua inscrição aqui no canal do YouTube para você estar sempre recebendo em primeira mão todo esse conteúdo. Bom, eu tenho lançado vídeos semanais, né, com assuntos que eu considero relevante. Vocês podem começar a participar mais desse processo, né, de construção. Compartilhe também se você achar esse conteúdo relevante. Deixe seu comentário e a gente vai estar sempre aqui abordando sobre saúde e bem-estar. Bom, tô aqui num cenário novo. Temos aqui um pentelho que não vai parar nem um pouquinho, porque lá embaixo tem gente jogando bola e ele fica doido. A gente tá falando aqui agora sobre os benefícios da ansiedade. Mas como assim, né? Às vezes a gente para pra pensar, uai, mas como que alguém ansioso vai ter algum benefício em relação a isso? Gente, mudei de espaço. Lá tava muito barulho. Às vezes é difícil a gente compreender como que a ansiedade ela pode trazer vantagens pra gente, porque isso no racional acaba sendo algo que a gente não consegue explicar, né? Tipo, como que eu estar ansioso, algo que me deixa mal, que me deixa triste, vai me trazer vantagens de alguma forma. E isso de fato acontece, né? De uma maneira inconsciente, mas gera, né? Às vezes essa pessoa ela pode receber um pouco mais de atenção, às vezes ela pode ter isso como uma desculpa para não encarar o medo ou não querer mudar, né? Então, enfim, a gente sempre quando a gente para refletir um pouquinho sobre esse sentimento ou porque a pessoa está estagnada nisso, a gente encontra, né? E aí pode ser coisas lá do passado que às vezes a pessoa nem correlaciona, às vezes pode ser por algo agora do presente que também tá prendendo ela nessa situação. Como a gente pode perceber, então, nem sempre esse ganho secundário ele vai ser positivo, né? Na verdade, na maioria das vezes, esse ganho secundário que a pessoa tem, ele é negativo, né? Mas ela não consegue sair disso. E aí eu tô lendo até um livro bem interessante que chama O Ciclo da Autossabotagem. E ele fala um pouquinho por que a gente repete essas atitudes que vão destruindo não só o nosso relacionamento, né? Mas a nós mesmos, que nos fazem sofrer. A gente sempre traz uma carga emocional, a gente vê esses padrões e aí a gente vai repetindo isso de maneira inconsciente. Eu achei uma parte aqui do livro bem interessante que ele fala exatamente dessa compulsão à repetição. Por que isso acontece? Então, porque a compulsão à repetição, ela possui uma infinidade de características. E a mais importante delas é que os indivíduos que a apresentam têm pouco ou nenhum discernimento do que está causando as suas dificuldades. Freud entendia isso como algo instintivo e, como tal, virtualmente imune à modificação. A gente tá ali vivendo, a gente se lamenta, a gente acha que tá ruim, às vezes a gente vai trocando de relacionamentos, a gente fica dando desculpa do porquê bebe, ou porque não para de beber, ou de fumar, enfim, de vícios e amizades, e sempre vai achando erro em tudo. E a gente não consegue parar para refletir sobre nós mesmos, né? Tipo, é sempre muito mais fácil a gente colocar culpa em coisas e pessoas do que a gente olhar para nós mesmos e entender onde a gente está errando. A gente fazer essa autocrítica é muito importante. Então, muitas das vezes, essa autossabotagem, esse ganho secundário, né? Hoje aqui a gente falando da ansiedade, ela tem muito relacionada a isso, porque nós mesmos não conseguimos enxergar isso. A gente acha
que é algo instintivo e que não vai mudar e eu preciso ser assim e vida que segue. Mas não, a gente pode mudar isso e a gente pode melhorar sempre. Claro que essa ansiedade, ela acaba gerando um sofrimento na nossa vida. O razoável seria o quê? A gente realmente parar, pensar e falar, poxa, isso aqui tá me fazendo mal, então vou melhorar. Mas a gente também não vive só de razão, né? Então, assim, a gente fazer isso é muito difícil. Então, muitas vezes a gente precisa de um tempo e a gente precisa de uma ajuda, né, para chegar a isso. A ansiedade também, ela pode se tornar um pretexto, né, pra gente não enfrentar o mundo. Às vezes isso explica por que tem pessoas que saem por aí viajando o mundo inteiro, enfrentam e correm atrás, e tem outras que não, que prefere ficar em casa, não gosta de viajar, tem medo, se preocupa, acha que aquilo ali tá bom, né? Ela meio que cria uma bolinha de proteção e não sai daquilo. E a gente pode explicar outras coisas, o abandono, a negligência, pode explicar também e justificar grosserias, irritabilidade. Então, cada pessoa ela vai acabar manifestando isso de uma maneira. Só pra gente deixar assim claro que aqui a gente tá falando de ansiedade e eu acho que todo mundo tem ansiedade, tá, gente? Nem sempre isso vai ser algo patológico. Ele se torna patológico para aquela pessoa que de fato não consegue avançar na vida e não consegue sair de casa, que tem isso pode gerar crises de pânico, pode gerar estados de depressão. Assim, a gente ter ansiedade de um trabalho novo, um friozinho na barriga, de estar indo viajar sozinha, de ter que enfrentar alguma coisa, às vezes tá passando por um divórcio ou de um casamento que não tá tão legal. A gente ter medo, a gente ter ansiedade, tudo isso faz parte das nossas emoções. A gente só precisa saber lidar com eles a ponto disso não nos restringir. Claro que é uma linha um pouco tênue, cada um vai se perceber e vai se sentir de alguma forma, e a gente tem que só entender quando que isso faz parte e quando que isso tá virando patológico. E o importante da gente insistir é exatamente que isso não é consciente, tá? Então, isso é algo que a pessoa faz inconscientemente. E ela sofre com isso, né? Ela sofre, mas ela tá, ao mesmo tempo ela não sabe como ou não para fazer essas reflexões, né? E entender o porquê daquilo. E aí ela acaba também se privando de conhecer esse novo, né? De às vezes ter uma mudança para o melhor. Então, só como um exemplo, assim, que me veio aqui na cabeça, eu escuto até com uma certa frequência, tipo, eu tinha vontade de fazer tal faculdade, mas aí, enfim, às vezes a família não tinha condições, às vezes ela não quis tentar de novo para passar no vestibular, para poder conseguir cursar, ou que ia ser difícil, porque na cidade não tinha e ela não poderia morar fora, ou fez porque na época era nova e o pai, sei lá, é um advogado, enfim. E aí hoje ela não é satisfeita, mas aí também acha que voltar para uma nova faculdade ou sair do emprego, aquela insegurança de como vai ser, é muita coisa, né? Então, pra gente falar desse assunto, a gente acaba se estendendo muito, porque cada um é muito individual. Claro que a ansiedade ela vai fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida, porque isso é algo indissociável, é algo que faz parte das nossas emoções. Querer superar isso é importante, né? Então, como a gente vai superar isso? De alguma forma, eu quero estar aqui para poder ajudar vocês. Nós somos pessoas individualizadas. Cada uma precisa ser escutada, cada uma vai ter os seus anseios, os seus medos, vai ter o seu passado, a sua história. E pra gente mudar isso, é esse todo, né? É o ambiente, é a comunidade que essa pessoa vive, é como ela vive. Então, assim, são vários fatores que a gente precisa estar conversando pra gente poder junto ser melhor e melhorar, né? E aí cada pessoa ela vai ter o seu tempo, e isso que é o mais legal, né, desse acompanhamento. Aí seja comigo, seja com outro médico, o importante é ter esse acompanhamento, é ter alguém para você
dividir isso, né? E ter essa ajuda que você precisa para estar superando. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse conteúdo. Deixe seu like, compartilhe se vocês gostaram. Deixe os comentários também pra gente começar a interagir mais, pra gente ter uma troca aqui no canal, no Instagram, no Facebook, que era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Então, um beijo e até a próxima!